Olá a todos e bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio e, bom, preparem-se para uma viagem no tempo. É isso aí. Eu sou a Vanessa. Porque hoje a gente vai mergulhar fundo num livro Mergulho fundo. que promete, sacudir tudo que você pensava que sabia sobre o passado. Exatamente. Novas visões históricas e arqueológicas. É isso aí? O título já atiça a curiosidade, né? Ups. E já vou avisando. Prepare-se para questionar tudo. Tudo. Porque o Fabiano, o autor, ele não veio para brincadeira, né? E coloca em xeque a história tradicional, nos convida a repensar a nossa compreensão do passado, né? E a jornada, a gente já começa com um personagem central, que é o Joseph Davidovits. Davidovits, ele é um cientista de peso, né? Um químico francês que, revolucionou a forma como a gente entende certos materiais, né? Inventou a ciência dos geopolímeros, né? Para você ter uma ideia, ele recebeu a Ordre National du Mérite na França, que é uma baita honraria, né? Uau. Além de ter mais de 50 patentes e, inúmeras publicações científicas. Nossa, esse cara é tipo o Einstein dos materiais de construção, então. Dá pra dizer que sim. E o mais legal é que ele aplicou essa ciência dos geopolímeros pra desvendar mistérios do passado, sabe? Tipo a construção das pirâmides do Egito. As pirâmides. Né? Sabe aqueles blocos gigantes de pedra? O Davidovits, ele acredita que eles não foram esculpidos e transportados, mas sim moldados no local, sabe? Peraí, você está me dizendo que as pirâmides são tipo um Lego gigante, feito de concreto ancestral. Exatamente. A teoria dele é que os egípcios usavam um tipo de geopolímero, né? Uma espécie de concreto super resistente e durável para moldar os blocos, né? E tem evidências que sustentam essa teoria, viu? Tipo o quê? Porque mexer com a história das pirâmides é coisa séria. É, né? Mas imagina você analisando as pedras das pirâmides e encontrando fósseis marinhos, os nummulites, espalhados de forma aleatória, né? Se os blocos fossem extraídos de pedreiras, esses fósseis estariam alinhados, né? Mas nas pirâmides, eles estão misturados como se tivessem sido incorporados a uma massa. Interessante. E tem mais alguma coisa que corrobora essa teoria? Tem. O Davidovits encontrou vestígios de técnicas de astro orgânico nas pirâmides, né? Similares às usadas em outras construções megalíticas ao redor do mundo. Isso abre um leque de possibilidades, né? Será que existiu, uma rede de conhecimento compartilhado entre essas civilizações? É muita informação para processar. Mas vamos voltar para o Brasil. Vamos. Porque o Fabiano não se limita às pirâmides. Ah. Ele nos leva por uma expedição fascinante pelos sambaquis. Ah, o sambaqui. Aqueles montes gigantescos de conchas, né? No litoral brasileiro. É isso aí. E aqui, a ciência dos geopolímeros volta à cena. Volta. O Fabiano propõe uma ideia ousada. E se os sambaques não fossem apenas restos de comida, mas a base de uma técnica de construção ancestral? Olha só. Usar conchas para construir. Mas que ideia maluca! Como funcionaria isso? Lembra que o Davidovits descobriu que os geopolímeros são basicamente rochas artificiais? Sim. Pois é, o Fabiano levanta a hipótese de que as conchas, né, ricas em carbonato de cálcio, poderiam ter sido utilizadas como matéria-prima para criar esses geopolímeros. Mas e os relatos históricos, né? Que descrevem os sambaquis como locais de descarte de alimentos. Mas existem também relatos de sambaquis sendo destruídos para a produção de cal, né? O ingrediente essencial para, adivinha, geopolímeros. Olha só. Imagina só, os sambaquis como verdadeiras minas a céu aberto de material de construção. Uau. Se essa teoria estiver correta, a gente está falando de uma mudança radical na forma como a gente entende os sambaquis, né? Sim. Mas o Fabiano não para por aí. Não. Ele nos leva ainda mais fundo nessa investigação, né? Ah. Explorando a possibilidade de uma rede de comércio de conchas que se estendia por milhares de quilômetros. É uma rede enorme. E o caminho do Piabiru, né? Uma antiga rota que conectava o Oceano Pacífico ao Atlântico desempenharia um papel, crucial nessa rede, né? Imagina essa estrada ancestral funcionando como uma verdadeira rota da concha, né? Abastecendo grandes centros de construção. Caramba, uma rede comercial de conchas pré-colombiana. Isso muda tudo que a gente aprendeu nos livros de história. Muda tudo. Mas ainda tem muito mais para desvendar, né? Muito mais. O que mais que esse Fabiano nos reserva? A gente vai descobrir. Fique ligado na parte 2 da nossa imersão em novas visões históricas e arqueológicas, logo após o intervalo. Isso aí. Estamos de volta para a segunda parte da nossa imersão em novas visões históricas e arqueológicas. Isso aí. Júlio, antes do intervalo a gente estava falando sobre uma possível rota comercial de conchas na América do Sul, lembra? Sim, sim. Mas o livro vai além, questionando até a linha do tempo da navegação. É verdade, o Fabiano nos faz
questionar tudo que a gente aprendeu sobre as grandes navegações, né? Sim. Afinal, se os povos antigos já dominavam rotas comerciais complexas por terra, né? Por que não pelo mar também? Exatamente. Ele mostra É. pra gente, né? Que essa ideia de que os povos antigos se limitavam à navegação costeira, né? Pode ser um grande equívoco. O livro traz, tipo, evidências de que a observação do céu, né? Das correntes marítimas, dos ventos, permitiu que os antigos dominassem a arte da navegação muito antes do que a gente imagina. Mas que tipo de evidências? Porque questionar a história da navegação é mexer com, tipo, um dos pilares da nossa compreensão do passado, né? Mas pensa só. Hieróglifos egípcios encontrados na Austrália. Artefatos egípcios nos Estados Unidos. Caramba. E até mesmo no Brasil. É mesmo. Como explicar isso se os antigos não se aventuravam em mar aberto? É complicado, né? Mas o que me intriga é que tipo de embarcações eles usavam para atravessar oceanos, né? Seriam, sei lá, frágeis canoas ou algo mais sofisticado? Se prepare para se surpreender. O livro descreve embarcações, tipo os carpázios, que eram navios cargueiros cartagineses, com capacidade para até 800 passageiros e toneladas de carga. 80 passageiros. Isso é maior que muito navio moderno, né? Tecnologia avançada eles tinham para construir algo assim. Pois é, É. tem mais. Os gregos antigos também tinham seus navios imponentes, né? Como os pentacontágonos, né? Com 50 remos e velas quadradas, robustos o suficiente para enfrentar mais revoltas. É incrível pensar que enquanto nos conta uma história de limitações tecnológicas, as evidências apontam para um cenário completamente diferente, né? Mas o livro vai além, explorando artefatos ainda mais misteriosos, né? Sim. Ele apresenta pra gente o mapa de Piri Reis, né? Que era um navegador turco do século XVI. Sim. O mapa mostra a costa brasileira e o continente antártico, com detalhes impressionantes, né? Sugerindo que ele se baseou em mapas muito mais antigos, talvez da época de Alexandre o Grande, ou até mesmo da Antiguidade. Espera um pouco, um mapa da Antártica séculos antes da sua descoberta oficial. Isso é de explodir a cabeça. Mas o que mais me deixa intrigado é o mecanismo de Anticítera. Ah, o mecanismo de Anticítera. Esse artefato grego que você mencionou antes do intervalo. É simplesmente fascinante, né? Imagina um dispositivo do século Teralgane, capaz de prever eclipses com precisão, calcular o movimento da Lua e até determinar a cor que ela apresentaria durante o eclipse. Um computador analógico na Grécia Antiga. É... Isso muda tudo. Se eles dominavam uma tecnologia tão complexa, o que mais pode estar escondido nos registros do passado? Essa é a grande questão que o livro coloca, né? Ele instiga a gente a questionar as narrativas tradicionais, né? Buscar novas evidências e se abrir para a possibilidade de um passado muito mais rico e surpreendente do que nos contaram. Mas o Fabiano, ele não se limita a apresentar evidências e teorias, né? Ele também propõe novas interpretações para elementos que sempre foram um enigma, tipo a moeda concha. Moeda concha. Sempre me perguntei qual seria o valor de algo tão abundante na natureza. Exatamente. O livro, ele leva a gente a repensar a função da moeda concha, né? Sugerindo que ela não era apenas um objeto de troca, mas um símbolo da importância do cálcio, né? Na cultura material e espiritual dos povos antigos. Faz sentido. O cálcio está presente em diversas aplicações, né? Desde a antiguidade, como a produção de argamassa, fertilizantes e até na metalurgia. Mas como isso se conecta aos sambaquis? O Fabiano, ele levanta a hipótese de que os sambaquis, além de serem possíveis fontes de matéria-prima para a construção em geopolímero, né, também teriam um significado simbólico relacionado ao cálcio, um elemento fundamental na composição de conchas e ossos. Bom, essa é uma nova perspectiva sobre os sambaquis. E por falar em novas perspectivas, o livro também mergulha na lenda da planta que amolece a pedra. Uma história que perdura por séculos, né? Os anos. Você lembra daquela história de que os incas usavam a planta mágica para moldar as pedras das suas construções? Sim. Pois é, o Fabiano foi atrás dessa lenda e encontrou uma possível candidata. A Ephedra andina, conhecida pelos nativos como jocha. Sério, como essa planta funcionaria? Segundo o livro, a seiva da jocha seria capaz de amolecer a pedra, né? Permitindo que os incas moldassem as rochas com precisão milimétrica. Essa técnica, se comprovada, explicaria a perfeição das construções incas, que até hoje intrigam cientistas. Mas que incrível. É fascinante pensar que, em meio a tantas tecnologias modernas, né, os antigos já dominavam técnicas de bioengenharia tão sofisticadas. Mas será que todas essas teorias são realmente plausíveis? É aí que entra o senso crítico, né? O livro, ele convida a gente a questionar, pesquisar e formar as nossas próprias conclusões, né? Ele mostra pra gente que a história não é um conjunto de fatos imutáveis, mas sim um processo de constante descoberta e reinterpretação. Verdade. E chegamos à parte final da nossa imersão em novas visões históricas e arqueológicas. Isso aí.
Júlio, preparamos o terreno, exploramos evidências, teorias fascinantes. Mas agora a pergunta que fica é: o que o Fabiano conclui de tudo isso? É agora que o bicho pega, né? Depois de nos levar para essa jornada de descobertas, né, o Fabiano ele chega numa conclusão ousada, né? Ele acredita que existe uma grande conspiração da história. Uma conspiração. Parece coisa de filme. Ele tá falando de sociedades secretas e governos escondendo a verdade. Calma, não é bem por aí. O que ele argumenta é que existe um esforço, consciente ou não, para manter a narrativa histórica tradicional, né? Mesmo quando novas evidências desafiam essa narrativa. Entendi. É como se a gente estivesse preso numa caixa, né? Olhando para o passado através de um único prisma. Sim. E Fabiano quer que a gente saia dessa caixa, né? É. E contemple o passado com outros olhos. Exatamente. E ele levanta questões importantes, né? Tipo, se os povos antigos eram tão avançados tecnologicamente, por que essa informação foi ignorada ou minimizada? Que interesses estariam por trás dessa construção da história oficial? É de se pensar, né? Afinal, a história que a gente aprende, né? Molda a nossa visão de mundo, nossa identidade, a forma como a gente enxerga o presente e o futuro. É isso aí. O Fabiano, ele acredita que a história oficial, né, construída ao longo dos séculos, tem o objetivo de legitimar o poder das nações modernas, né, reforçando a ideia de um progresso linear e inevitável. Mas e se essa narrativa do progresso linear for apenas uma pequena parte, uma história muito maior, né? E mais complexa? E se civilizações antigas, né, tiverem alcançado níveis de conhecimento e tecnologia que a gente ainda está lutando para compreender? É aí que está a grande provocação do livro, né? Ele nos convida a questionar tudo, a sermos detetives do passado, né? Buscar vestígios, evidências que possam completar o quebra-cabeça da história. Esses questionamentos, eles nos levam a uma reflexão crucial, né? Qual? Quem escreve a história? Com qual propósito? E como essa narrativa impacta a nossa compreensão do mundo? Exatamente. O livro ele não nos dá respostas prontas, né? Mas acende a faísca da curiosidade, né? Nos incentivando a buscar diferentes perspectivas, né? Investigar e construir o nosso próprio entendimento do passado. E quem sabe, né, a partir dessa busca por novas visões, a gente possa encontrar soluções para os desafios do presente e construir um futuro mais justo, sustentável e consciente, né? É isso aí. O Fabiano ele nos deixa com um recado claro. A história não é um livro fechado, mas sim uma porta aberta para um universo de possibilidades. Cabe a cada um de nós trilhar esse caminho de descobertas e reconstruir a nossa própria versão do passado. É isso aí. E que essa jornada nos leve a um futuro mais iluminado e inspirado pela sabedoria dos que nos antecederam. Afinal, como dizia o grande William Shakespeare, né? O passado é um prólogo. E com essa reflexão, né? Chegamos ao fim da nossa imersão em novas visões históricas e arqueológicas. Esperamos que essa viagem tenha sido tão instigante para você quanto foi pra gente. Continue questionando, continue buscando, continue explorando. O passado está cheio de mistérios e surpresas ainda a serem desvendados. Até a próxima, exploradores do conhecimento.